Hoje teremos um relato impressionante, onde o nosso escrito, ao desobedecer a sua mãe em plena quaresma, levou um baita susto com um lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Lucas Barros. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2001, no interior de Alagoas. Eu morava com a minha mãe em uma vila pacata no interior alagoano e nunca tive medo de nada. E nem acreditava em lobisomem. Para mim era tudo fuleiragem que o povo contava para meter medo nos outros. Minha mãe, uma mulher temente a Deus, muito religiosa, dizia para mim: meu filho, temos que rezar nos dias de quaresma, pois o mal caminha com passe livre nesses dias. Rezando, o mal não poderá ganhar acesso à nossa casa. Eu achava que a minha mãe estava exagerando, GRP, pois para mim o mal estava nas pessoas e isso não era só em época de quaresma, não. Numa certa noite, minha mãe colocou o sal nas portas e janelas da casa e eu perguntei para ela: para que a senhora está colocando sal nas janelas e nas portas, mãe? Minha mãe me disse: noite de lua cheia. Com certeza os lobisomens da região vão estar andando pelas ruas nas madrugadas de hoje. Eu ri muito, GRP, e falei para minha mãe: eu não acredito nisso, não. A senhora não deveria falar assim, ou algum vizinho vai achar que a senhora está ficando maluca. Minha mãe me deu um tapa na nuca e disse: eu não sou louca coisa nenhuma, menino. E vê se reza antes de dormir. Naquela noite, estava uma noite muito quente, GRP, e eu aproveitei para abrir a janela. Dormi com a janela aberta. Antes espiei para ver se a minha mãe já tinha deitado, pois se ela me pegasse com a janela aberta, ela ia me dar um cacete daqueles, GRP. Ainda mais que essa janela dava acesso diretamente para a rua. Não só por causa da quaresma, mas também por causa de ladrões. Como a minha janela estava no alto, já que da janela ao chão tinha uns 2 metros de altura na distância, eu sabia que não seria fácil um ser humano pular ali dentro do meu quarto. Até que às 2 horas da manhã eu estava dormindo tranquilo e acordei com um fungado alto. Senti um cheiro de carniça e quando olhei na janela eu vi ali um ser de outro mundo. Aquilo estava com um pedaço da cabeça tentando olhar dentro do meu quarto. Na hora eu levei um susto tão grande, GRP. Caminhei para próximo da janela para ver o que realmente era aquilo. O bicho me olhava com um olhar de ódio e tentava subir na janela a todo custo. E quando colocou uma das garras em cima do sal na beira da janela, deu um urro de dor. Nessa hora, minha mãe invadiu meu quarto e gritou: Santa Mãe de Deus, um lobisomem! E você com essa janela aberta, menino? Vamos logo, vamos fechar essa janela. A janela abria e fechava por dentro, GRP. Eu estava com tanto medo que eu não tive coragem para me aproximar da janela. Minha mãe, corajosa, é que se aproximou da janela e fechou a mesma rapidamente. Eu, paralisado fiquei. Minha mãe falava comigo, mas eu não respondia porque eu estava chocado, sem saber o que fazer. Então minha mãe disse para mim: você estava com a janela aberta, menino. O que foi que eu falei para você, hein? Você dormiu com essa janela aberta, não foi? Foi aí que a minha mãe me desceu a porrada, GRP. Foi tapa para tudo quanto foi lado. E ela gritava comigo: você já tem 30 anos. Não é nenhum bebê não, inferno. E nesse meio tempo que eu estava apanhando, o peludo que estava lá fora saiu correndo com um monte de cachorro atrás dele. Eu apavorado, GRP, apanhando, pedi clemência para minha mãe. Quando a minha mãe se acalmou, ela abriu a janela para ver se o bicho tinha ido embora. Eu, morrendo de medo, pedi para que ela não abrisse.
mas ela não me ouviu. Abriu e disse: filho de uma quenga peluda. Ele já foi embora, esse desgranhento. Aí virou para mim e falou: quer que eu deixe a janela aberta de novo? Eu falei para minha mãe: pelo amor de Deus, mãe, não. Eu tinha aprendido a lição, GRP, pedi perdão a minha mãe 1000 vezes e falei que nunca mais eu ia duvidar dela. Deitei na cama, mas eu não conseguia dormir. E eu lembrava das características do bicho. Ele era muito peludo, com pelos marrons, olhos amarelos brilhantes, dentes enormes. A face era uma coisa horrenda, uma mistura de homem e cão. E que olhar penetrante aquilo tinha. Meu pai eterno, jamais eu vou esquecer. Quando eu estava pensando no bicho deitado na cama, o canecão lá na cozinha caiu no chão. Ai, GRP, pensa que meu coração quase parou e eu quase borrei as calças. Que inferno. O medo é algo surreal. Minha mãe levantou e disse para mim: não é nada não, é só sua afinada avó andando na cozinha. Ah, GRP, minha mãe sempre via a mãe dela na cozinha. Minha avó sempre foi muito apegada à casa e a minha mãe sempre via ela ali. Rezava por ela, mas a alma dela ainda não tinha ido para junto de Deus. A minha afinada avó já estava acostumado, até porque eu não via nada. Quem via era minha mãe. Mas o lobisomem é diferente, né, GRP? Esse eu vi em carne, osso e pelo. Isso para mim foi demais. Sinceramente, não sei quem era o bicho desgraçado na forma humana, mas que para mim ele era um cabra abusado, ele era. Querendo entrar dentro do meu quarto, onde já se viu isso? Sorte dele que eu sou um cagão de mão cheia, senão ele ia ver só. Depois desse dia, passei a ser o homem mais respeitoso em dias de quaresma, GRP, que você há de conhecer nessa face dessa terra. Deus me defenderás de ver um lobisomem de novo. Tenho pesadelos com essa praga até hoje. Ninguém merece. Eu brinco com a minha mãe que o lobisomem foi embora, porque ouviu ela me descendo o cacete e sabia que ele ia ser o próximo. Minha mãe fica brava, mas depois dá risada. Gratidão por contar minha história, GRP. Você foi muito gentil para comigo e com a minha mãe através da webcam. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Lucas Barros. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Lucas Barros, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, treva beijos.